Então, comunicar é uma coisa que é essencial. É algo que nós fazemos, mesmo sem querer. Existe a diferença entre aquilo que é comunicação verbal, comunicação não verbal. Nós hoje vamos nos focar mais naquilo que é comunicação verbal ou escrita, vá. Existe muita gente a estudar comunicação não verbal, aquilo que significa a posição dos nossos ombros, a forma como nós colocamos os nossos braços, etc. Nós vamos deixar isso talvez para outro dia. Hoje vamos falar mais de comunicação escrita ou verbal, comunicação escrita ou falada. Uma das primeiras séries que eu me lembro de ver foram Os Sopranos. Eu não sei se conhecem, se viram. É da minha adolescência / juventude, é das primeiras séries que eu me lembro, de ter visto, ter acompanhado. Mas não sei se conhecem ou não, mas é uma série sobre uma família de mafiosos de ascendência italiana que viviam nos Estados Unidos. Eu acho que todos os mafiosos são de ascendência italiana, não percebo, mas pronto. Aqueles mafiosos também eram de ascendência italiana. E nessa série várias vezes acontecia algum dos mafiosos convidar alguém para uma viagem de carro. Alguém para ir à pendura numa viagem de carro. Isso tornou-se assim um bocadinho, acontecia várias vezes, e tornou-se um bocado de regra que essa viagem era a última viagem da pessoa que ia no lugar do pendura. A pessoa que era convidada para essa viagem, essa era a última viagem que fazia. Mas durante aquela viagem havia sempre um mafioso, com o seu inglês com sotaque italiano bem carregado, a dizer: está tudo bem, não te preocupes, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Tipo uma mensagem do Covid daqueles tempos. Mas no final, aquilo que acontecia não ficava de facto tudo bem. Era efetivamente a última viagem daquele pendura. No final dessa viagem, ele iria ser morto, porque tinha dito ou porque tinha feito, enfim, qualquer coisa. Nunca foi preciso assim uma grande razão para um mafioso matar alguém, mas pronto, era a última viagem que essa pessoa fazia. Mas aquele mafioso claramente mentia. Creio que não é choque para ninguém o facto de um mafioso mentir. Mas isso acontecia, aquele mafioso mentia. De facto não ia ficar tudo bem, de facto não ia correr tudo bem. No final daquela viagem as coisas não iam ficar perfeitas. No ano de 2003, Fátima Felgueiras, na altura era presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, estava a ser investigada, ou ia ser investigada, estava a ser criado um processo de crime, etc. Não percebo bem os contornos, por crimes que ela alegadamente tinha cometido. Desvio de capitais, coisas desse género. E ela num dia, assim ao anoitecer, deu um discurso, e eu lembro-me de ter visto esse discurso, foi mais ou menos à hora de jantar lá em casa, e o discurso foi transmitido em direto nas notícias, e ela terminou o seu discurso a dizer: quem não deve não teme, eu não devo e não temo. Foi algo assim deste género, que ela disse. O que aconteceu foi que, pronto, foi assim ao anoitecer, entretanto anoiteceu, e quando amanheceu, Fátima Felgueira já não estava em Portugal. Quando amanheceu, quando raiou o dia, ela tinha fugido para o Brasil, ela estava a caminho do Brasil. E isto é algo estranho, alguém dizer: eu não devo, quem não deve não teme, eu não devo e não temo, e mesmo assim fugir. Portanto, ela se calhar mentiu, porque efetivamente se calhar temia qualquer coisa para ter fugido, mas mesmo que não tenha mentido, ela de certa forma enganou, porque ela disse que iria manter a sua posição e afinal a sua posição foi fugir. Portanto, houve ali algum engano. Este mentir, ou este enganar, ou este omitir é algo que não é correto. Claramente ela desviou alguma coisa daquilo que estava a dizer, ela disse uma coisa e fez outra, que não sendo se calhar totalmente diferente, teve pelo menos as suas diferenças em relação àquilo que ela tinha dito que iria fazer. Também muito recentemente, mesmo muito recentemente, Vladimir Putin invadiu a Rússia, Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, portanto a Rússia invadiu a Ucrânia, e uma das razões, ou a grande razão que indicaram para esta invasão foi a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia. Creio que ontem houve um comunicado qualquer em que eles voltaram a repetir a mesma coisa. Eles disseram que o objetivo desta guerra é a desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia.
Independentemente disto ser bom motivo ou não interessa para aqui, obviamente parece-me ser claramente um mau motivo. O que é que quer dizer desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia? O que é que isto quer dizer? Então, desmilitarizar um país é destruir completamente as suas forças armadas, é destruir completamente aquilo que aquele país tem como capacidade de defesa. Isto é desmilitarizar, é retirar isso tudo. Isto faz com que um país sem nenhuma capacidade de defesa seja muito mais facilmente alvo de outra qualquer coerção militar. Basicamente é um alvo fácil, aquela expressão inglesa sitting duck, que não tem grande tradução para português, porque pato sentado não fica muito bem, mas é de facto isso mesmo. Um país que não tenha força militar, não tem capacidade de se defender, então é claramente um alvo fácil. E isto é desmilitarizar. Desnazificar o país é uma referência direta a alterar a estrutura de governo desse país. Um país nazi é um país governado por um governo nazi, então desnazificar é chegar lá e retirar esse governo e colocar outro governo nesse lugar. Isto não quer dizer que a Ucrânia seja nazi ou não me parece que seja, também não sou a pessoa mais correta para avaliar isso, mas isto é o que é desnazificar, é pegar e destruir completamente a estrutura de um governo. Então, desmilitarizar e desnazificar é uma forma enganosa e indireta de referir conquistar. E é exatamente isso que a Rússia está à procura de fazer, conquistar aquele país. Dizendo que quer só desmilitarizar e desnazificar, aquilo que eles estão a fazer é conquistar aquele país. E é exatamente essa jogada que eles estão a querer fazer. E talvez por haver todos estes erros, isto são somente alguns exemplos, talvez por haver todos estes erros, todos estes problemas na comunicação, é que é tão importante dizer a verdade. Dizer a verdade é realmente algo importante, porque aquilo que nós dizemos e como nós comunicamos tanto, é muito importante nós sermos claros naquilo que dizemos e efetivamente dizermos a verdade. Comunicar é essencial, ou melhor, é tão essencial como delicado, mas desde sempre tem havido problemas na comunicação, como nós vemos nestas situações. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5 e vamos ler dos versos 33 até 37. Mateus 5, 33 a 37. Diz assim: Ouvistes também que foi dito aos antigos, não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, como vimos na semana passada, Jesus tinha acabado de falar acerca de adultério, acerca de divórcio, e se calhar é por causa disso que Jesus continua falando neste termo. Jesus está a dizer ou a repreender a forma como se deve falar, porque adultério resulta de um falhar de uma promessa. Então Jesus pretende desta vez corrigir um comportamento que existe na forma como os judeus comunicam, em particular na forma como eles juram. Então logo no versículo 33 nós temos a premissa: Ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Quando nós falamos, nós queremos ser ouvidos e queremos que acreditem em nós. Queremos que as pessoas que nos ouvem saibam exatamente aquilo que nós estamos a dizer e acreditem que nós estamos a dizer a verdade. Quando nós juramos ao falar, nós queremos dar ênfase que é verdade. É como se nós, naquilo que dizemos, estivéssemos a colocar em cima um contrato também verbal, mas que diz que aquilo que estamos a dizer é a verdade. Se eu digo alguma coisa com uma jura em cima, eu estou a dizer essa coisa, que já de si é verdade, não é? E depois coloco em cima uma jura para dar mais peso àquilo que eu estou a dizer. E o jurar é isso mesmo.
Neste versículo, Jesus aponta para algo que foi dito pelos antigos sobre o jurar. Ao referir o que foi dito pelos antigos, é uma referência direta ao Velho Testamento. E, por exemplo, Levítico 19:12 diz: não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Depois, Números 32 diz: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra. Segundo tudo aquilo que sair da sua boca, fará. E ainda Deuteronômio 23:21, que diz: quando fizeres algum voto ao Senhor, o teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, pois o Senhor, o teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então, no Antigo Testamento, jurar em nome de Deus significava que Deus estava presente, ou que Deus estava a dar alguma veracidade àquilo que nós estávamos a dizer. Era como se Deus estivesse a colocar a dizer a indicar que aquilo que nós estávamos a dizer era um contrato. Então aquilo que nós estávamos a dizer era a verdade. Jurar algo por Deus era efetivamente estar a dizer a verdade. E de facto, naquela ideia de que uma jura é dar peso ou é colocar um contrato verbal em cima de algo que se diz, não há nada maior do que jurar sobre Deus. Deus é o maior que nós poderíamos usar numa jura, e então era por isso que havia esta clara referência a jurar por Deus. Eu juro por Deus que vou estar em tal dia, tal hora, num determinado sítio. Isto era verdade, porque era o nome de Deus que estava a ser envolvido aí. Então, era um jurar que era extremamente importante, como está nestes versículos que nós lemos do Velho Testamento, e estes versículos realçam diversos cuidados que tem que se ter quando se jura em nome de Deus. Então, não se deve jurar falsamente em nome do Senhor. Não se deve falhar naquilo que se está a jurar em nome do Senhor. E a celeridade com que deve ser feito. Quando se jura algo em nome do Senhor, isso deve ser feito, e deve ser feito rapidamente. Não se deve deixar passar. Jurar em nome do Senhor era algo que deveria ser feito com muito cuidado. Além de se assumir que era algo que era verdade, ao dizermos eu juro em nome do Senhor, é verdade, é para fazer, é para não falhar, e era para fazer muito, 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 muito rápido. Então, numa conversa no Velho Testamento, eu tenho alguns anos, mas não tantos assim, mas numa conversa no Velho Testamento, se eu dissesse eu vou fazer algo e juro pelo Senhor, eu tinha que o fazer, eu não podia deixar de o fazer, eu tinha que o fazer rápido, tinha que fazer exatamente como eu tinha dito que ia fazer, porque eu estava a envolver o nome do Senhor naquilo que eu estava a dizer, estava a colocar o nome do Senhor nisto. Então eu tinha que o fazer, e tinha que o fazer depressa. Eu juro por Deus que vou tratar disso. Eu tinha que tratar daquilo, eu tinha que o fazer depressa, eu não podia falhar de forma nenhuma. Ao longo dos anos, esta questão de se jurar por Deus ou de se jurar por alguém superior sempre foi acontecendo. Creio que se tem vindo a perder um pouco. As pessoas parece que deixaram de jurar tanto, mas ainda assim, de vez em quando, ainda ouvimos. Eu juro que vou estar amanhã. Eu juro que vou tratar disso amanhã. Eu juro que vou fazer alguma coisa de uma determinada forma. Ainda é algo comum nós ouvirmos isto, apesar de já ter sido mais comum do que agora. Pelo menos é impressão minha. É algo que me lembra mais de ouvir aqui há uns anos do que agora. Mas a ideia do jurar continua a ser a mesma. Dá-se este ênfase quando nós estamos a jurar, estamos a colocar um contrato verbal em cima daquilo que nós estamos a dizer, para dar a entender que estamos a dizer a verdade, para dar a entender que é para cumprir aquilo que nós vamos fazer. De certa forma, a outra pessoa fica mais descansada se ouvir que nós estamos a jurar. Eu juro que amanhã estarei ali para te ajudar a fazer alguma coisa. A outra pessoa, quem ouve, fica mais descansado porque há este peso desta jura em cima daquilo que está a dizer. Creio que já estão a pensar que muitas destas juras não são cumpridas. Nem sempre são cumpridas. E se calhar ao dizer nem sempre estou a ser simpático. Quando nós telefonamos a alguém, a algum eletricista, a algum pedreiro, alguma coisa, para nos vir resolver um problema, eu vou ir amanhã, esse amanhã vai andando. Com jura ou sem jura, não é tão fácil assim.
Então, de facto, aquilo que as pessoas dizem falham muito. E é nesse sentido também que Jesus está a falar aqui. Precisamente porque as pessoas falham tanto, então, se calhar, nem sequer deveriam jurar. Então, versículos 34 a 37, eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Logo no início, Jesus diz algo que nós já estamos um pouco habituados a ouvir. Eu, porém, vos digo. Aqui há 2 semanas, penso que foram 2 semanas, o Joe apresentou aquela imagem onde tinha, de um lado, um conjunto de regras, não podem andar bicicletas, não podem andar patins, não podem andar skates, e depois, do outro lado, apareceu um senhor com um uniciclo. Eu, quando vi a primeira parte da imagem, com aquelas regras todas, a imagem que se gerou na minha cabeça que ia aparecer do outro lado era um carro de rally assim muito barulhento a passar, porque de facto também podia passar ali. Era todo um conjunto de regras, e eu, na minha ideia, olha, vai estar ali um carro a fazer muito barulho e muito alarido. De certa forma fiquei desiludido quando depois aparece um senhor no uniciclo. Pronto, enfim. Mas, de facto, aquilo que aconteceu, estavam ali um conjunto de regras e alguém claramente aproveitou-se daquelas regras. E aqui nesta situação, Jesus está a fazer aquilo que já fez de outras vezes. Quando ele diz, eu porém vos digo, Jesus está a tornar a regra mais simples, a lei mais simples, que é também mais fácil de não... É mais difícil encontrar voltas nessa regra, mas também é muito mais fácil de cair, muito mais fácil de se cair em falhas. Naquela imagem que o João mostrou, se em vez de dizer proibido bicicletas e skates e patins, dissesse só se pode andar a pé, alguém com um uniciclo não podia entrar ali. Então Jesus aquilo que quer fazer é isto mesmo, mais uma vez, tornar a regra ou tornar a lei mais simples para que seja mais difícil encontrar formas de se lhe dar a volta, mas também é mais fácil cair-se no erro, é mais fácil não cumprir essa regra. Vendo bem, as leis muitas vezes são mais complicadas do que aquilo que têm que ser. Há leis que são escritas com texto que nem sequer é para o comum mortal, digamos assim. Às vezes lemos algumas coisas, sei lá, quando vamos preencher o IRS, dizem lá coisas muito estranhas, palavras muito estranhas, que nós não sabemos exatamente o que é que querem dizer. E nós vemos muito nos filmes, e se calhar também na vida real, que muitas vezes há essas pequenas palavras nas leis, as pessoas usam-nas para lhes dar a volta. Tecnicalidades é o que lhes chamam. Então conseguem dar a volta às leis por elas serem demasiado complexas. Aquilo que Jesus está a dizer aqui vem no sentido de tornar a regra mais simples, de simplificar a regra. E sobre aquilo que estava a acontecer, os judeus procuravam contornar esta lei de que, ao jurar em nome de Deus, eles deviam cumprir exatamente aquilo que tinham dito, deviam cumpri-lo depressa e deviam ter muito cuidado quando invocavam o nome de Deus. Então Jesus está a tentar colocar está a dizer que esta regra deve ser mais simples ainda. Em vez de jurarem por Deus, os judeus juravam por outras coisas que eram igualmente grandes, mas não eram Deus. E então isso dava-lhes a vantagem de terem uma jura, portanto, eu juro pela minha mãe que vou fazer alguma coisa, eu não estou a jurar por Deus, mas isto dava aquela tranquilidade a quem recebia esta mensagem de que estava ali uma jura envolvida, portanto, essa pessoa que ouvia ia entender que é a verdade, mas ao dizer isto, eles não tinham aquele peso de cair em pecado porque não estavam a colocar o nome de Deus. Então, tiravam o nome de Deus, colocavam lá outra coisa e assim já estavam safos, já estava tudo bem. Podiam não cumprir, porque se não cumprissem, não tinham jurado em nome de Deus. E era isto que os judeus estavam a fazer. Vamos pensar naquela questão do uniciclo. O uniciclo claramente aproveitou aquele conjunto de regras que ali estavam, aquele conjunto de leis que ali estavam, porque de facto não estava lá escrito que um uniciclo não podia andar naquele sítio. Os judeus fizeram exatamente a mesma coisa na forma como juravam. Em vez de jurarem no nome do Senhor, para não terem aquele peso de terem que cumprir aquela regra,
Eles tiravam o nome de Deus da equação, colocavam lá outra coisa, faziam as suas juras na mesma e estavam livres para o caso de poderem falhar naquilo que tinham, jurado. E Jesus condena este comportamento por parte dos judeus. Era hipócrita da parte deles comportarem-se assim. E ainda Jesus proíbe qualquer forma de juramento em conversas do dia a dia. Não era só uma questão de hipocrisia, era também algo que era desnecessário, tentando ser simpático. Era desnecessário tentar jurar qualquer coisa, era desnecessário simplesmente trocar o nome de Deus de uma jura por outra coisa qualquer, só para tentar dar algum sentido de verdade àquilo que se estava a dizer. Era um aproveitamento claro e visível da lei, era um esticar da lei que todos percebiam, todos entendiam, todos sabiam que estavam a fazer isso, mas dava jeito. Então, como dava jeito, faziam isso. Tiravam o nome de Deus das juras, colocavam lá outra coisa qualquer que era grande, mas não era Deus, e então já podiam dizer aquilo que quisessem, sem estarem obrigados a cumprir aquilo que tinham jurado. Então Jesus, quando reprova este comportamento, provavelmente ele colocou em palavras aquilo que todos sabiam. Provavelmente todos sabiam que aquilo era errado, ou que aquilo pelo menos estava tipo naquela zona cinzenta daquela lei, mas ainda assim Jesus coloca em palavras quando fala quando dá este ensino, quando faz este afunilar da lei, digamos assim. E ele usou na sua repreensão alguns exemplos, e disse que claramente eram errados. Apesar de não serem juras diretas pelo nome de Deus, era errado jurarem daquela forma. Então, era errado jurar pelo céu porque era jurar pelo trono de Deus, era errado jurar pela terra porque era jurar por onde Deus coloca os seus pés, era errado jurar por Jerusalém porque era jurar pela cidade real, e era errado jurar pela própria cabeça, porque envolve também Deus, no sentido, quanto mais não seja, de que Ele é o Criador de tudo. Então, ao jurar pela própria cabeça, eles estavam a jurar por algo que Deus tinha criado. Então, jurar por o que quer que fosse, trocando o nome de Deus por outra coisa nos juramentos, era algo que era profundamente errado. Era algo que não devia ser feito e era errado. Era um claro aproveitamento da lei que tinha sido deixada no Velho Testamento. Era algo que provavelmente todos viam que estava errado e mesmo assim faziam porque dava jeito. Mas Jesus coloca em palavras, Jesus diz que é profundamente errado alterar o nome de Deus nas juras que se fazem. Jesus ainda vai um pouco mais além. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Além deste aproveitamento da lei jurando não em nome de Deus e apenas trocando a referência ao nome de Deus por outra coisa qualquer, Jesus parece ir mais além. Parece que Jesus está claramente a indicar que não devemos jurar por coisa nenhuma. Devemos apenas falar e aquilo que sai da nossa boca deve ser a verdade. O nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. Nós devemos apenas falar e cumprir aquilo que nós dizemos. Não há necessidade de colocarmos uma jura em cima disso. Vamos pensar um bocadinho no que é jurar, afinal. Jurar é declarar ou prometer alguma coisa ou dizer alguma coisa e colocar-lhe um juramento em cima, aquele tal contrato verbal que eu falava há pouco. Mas se calhar não faz muito sentido nós jurarmos por coisa nenhuma, porque de facto nós não temos controlo sobre aquilo que estamos a jurar. Eu juro pela saúde da minha mãe que alguma coisa vai acontecer, não faz muito sentido. Eu não faço a mínima ideia do que é que vai ser da saúde da minha mãe amanhã ou daqui a bocado. Então, como as coisas saem fora do nosso controlo, não faz sentido nós jurarmos. Não faz sentido nós jurarmos por algo deste género, saúde da minha mãe, por exemplo, e depois cumprirmos ou não cumprirmos aquilo que dissemos, porque são duas coisas completamente independentes. Eu posso fazer aquilo que disse exatamente como disse e a minha mãe ter um acidente de carro, por exemplo, e as coisas não correrem tão bem assim. Então não faz muito sentido nós jurarmos. Nós vemos ao longo da palavra de Deus que Deus faz as suas promessas e em cima delas coloca juramentos, mas Deus é Deus, Ele tem o poder acima de todas as coisas, não há nada que possa fugir do seu controlo. Então Ele pode jurar por aquilo que quiser porque Ele é Deus. Então tem todo o poder acima de todas as coisas. Mas nós não. Nós somos muito limitados no nosso poder, nós somos muito limitados naquilo
em que temos influência. Então não faz sentido jurar por alguma coisa, o que quer que seja, se nós não temos controlo sobre aquilo que vai acontecer. Porque é que nós vamos jurar sobre algo que não podemos controlar? E parece-me que é exatamente nesse ponto que Jesus está a querer tocar. Não só não faz sentido, ou não só é errado usar mal a lei, trocando o nome de Deus por outra coisa qualquer e jurar, é de certa forma errado jurar, porque nós estamos a colocar algo que nós não controlamos no nosso discurso. E parece-me que é esse ponto exatamente que Deus quer chegar. Ele simplifica a lei de uma forma a dizer que nós apenas devemos falar sem jurar, e aquilo que nós dizemos deve ser a verdade. Eu vou estar amanhã em determinado sítio, eu tenho que estar amanhã em determinado sítio, porque é suposto ser verdade. É aquilo que eu estou a dizer, não preciso de colocar nenhuma jura em cima, um contrato verbal em cima, um contrato de qualquer outra forma. Eu devo dizer e cumprir aquilo que digo exatamente como o disse. Deve ser algo natural. Não é aceitável em ocasião nenhuma nós sermos mentirosos ou darmos a volta ao texto de uma forma que nos dê mais jeito, de uma forma que nos proteja. Nós devemos dizer o que temos a dizer e cumprir aquilo que dizemos exatamente como o dizemos. Deve ser essa a nossa palavra. Não é aceitável mentira, não é aceitável engano, não é aceitável uma meia-verdade, vá. Nada disso é aceitável. O nosso sim deve ser sim, o nosso não deve ser não. Um cristão deve dizer sempre a verdade e nunca adulterá-la. Quando refere, seja porém o vosso sim, sim e o vosso não, não, parece haver um claro desafio para que o falar, para que o comunicar seja sempre verdadeiro. Não é só uma questão de se jurar ou não. É mesmo o conteúdo de tudo aquilo que nós dizemos ser verdade, ser algo que nós, quando dizemos que vamos fazer, é para cumprir, mas quando estamos a comunicar alguma coisa, sem nos comprometermos com nada, também deve ser verdade. Aquilo que nós dizemos, aquilo que nós escrevemos, deve ser sempre a verdade. Nós devemos ser estes agentes da verdade. Se nós dizemos que algo aconteceu, devemos dizer a verdade. Se nós dizemos que queremos que algo aconteça de determinada forma, ou que vamos fazer algo de determinada forma, nós devemos também dizer a verdade. No meu trabalho eu tenho que comunicar com muitas pessoas. Passo grande parte do meu dia a falar com muita gente, seja em reuniões, seja em e-mails, seja em mensagens, o que quer que seja. Grande parte do meu trabalho é a comunicação. E muita dessa comunicação é com pessoas que não são de Portugal, portanto, são de outros países. Com outros países vêm associadas outras culturas. E com outras culturas vêm muitas vezes diferenças na forma como olham para a linguagem, na forma como olham para aquilo que nós dizemos. Então, quando eu comunico com alguém de outro país, eu tenho que ter cuidado com algumas expressões que cá em Portugal são normais. Mais, por exemplo, nos países da Europa do Norte, tipicamente os países que têm matriz protestante mais vincada, eu tenho que ter cuidado com expressões como em princípio, ou então se tudo correr bem. Eu tenho que ter cuidado com dizer coisas de em princípio entregamos isso neste dia, ou se tudo correr bem entregamos isto neste dia. Em Portugal está tudo bem. Se eu vos disser em princípio eu entrego aquilo naquele dia, vocês, tudo bem. Mas isto, em princípio, protege quem está a dizer. Porque eu digo em princípio. Se eu não cumprir, vocês próprios pensam, pois ele também só disse em princípio. A questão é que para estes países, nestas culturas, é diferente. Quando nós dizemos em princípio, ou se tudo correr bem, cai logo aquela pergunta a seguir. Como assim se tudo correr bem? Como assim em princípio? Mas já estão a prever que alguma coisa corra mal? Expliquem. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que estamos a dizer. É uma questão de cultura. Mas é algo que temos que ter cuidado e temos que ser mais corretos, ou neste caso é o meu trabalho, tenho que ser mais correto e mais assertivo naquilo que estou a dizer. Eu não posso deixar coisas em aberto, eu não posso deixar lugar à dúvida, porque senão eles vão-me cobrar. E vão-me cobrar antes sequer de eu falhar. Portanto, em Portugal, em princípio eu consigo entregar isso em determinado dia e está tudo bem. Portanto, se for naquele dia tudo bem, se for um dia atrasado, se calhar tudo bem também, porque eu só disse em princípio. Lá fora, quando eu digo em princípio, antes sequer de começar a fazer o que quer que seja, é complicado, é delicado. Fica logo aquele stress, aquela dúvida, se de facto eles vão cumprir aquilo que estão a dizer.
Este princípio que em Portugal parece que nos protege, lá fora é uma fonte de dúvida, até chega a ser fonte de stress. Então temos que ter cuidado com a forma como, ou eu tenho que ter cuidado com a forma como escrevo lá para fora. E é mais uma situação em que se aplica àquele, seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. Então eu tenho que ser assertivo, tenho que ser direto naquilo que estou a dizer. E na verdade é isto que Jesus quer que nós façamos no nosso dia-a-dia, na forma como comunicamos. Nós temos que ser verdadeiros, assertivos, diretos e claros. Não devemos andar com rodeios, não devemos tentar proteger aquilo que estamos a dizer só porque nos dá jeito. Às vezes há coisas que são difíceis de dizer e coisas que nós nos comprometemos e que são difíceis de cumprir, mas nós devemos ser verdadeiros sempre, diretos sempre, assertivos sempre também. Não é necessário colocarmos jura nenhuma em cima, é apenas, com muitas aspas, cumprirmos aquilo que dissemos que íamos fazer, falar a verdade. O versículo 37 termina com: o que passar disso vem do maligno. Verdadeiramente não há nenhuma situação em que mentir possa ser correto ou possa ser aceitável. A mentira, a meia-verdade, não há nenhuma situação em que isso seja aceitável. Jesus é muito claro quando diz: seja porém o vosso sim, sim e o vosso não, não. Tudo o que passar disso vem do maligno. Tudo aquilo que nós tentarmos alterar no texto porque nos dá mais jeito, porque nos protege, é errado. Vem do maligno. Jesus deixa isso bem, bem claro. Então que não procuremos mentiras, que não procuremos omissões, que não procuremos enganos na forma como comunicamos. Tudo o que não for a verdade completa é errado. E nós devemos evitar isso. Temos que trabalhar a forma como falamos, a forma como escrevemos, no sentido de sermos sempre verdadeiros, sempre assertivos, e não andarmos com rodeios naquilo que estamos a dizer. Então, comunicar, algo que é tão essencial, mas que é tão difícil de fazer bem. É tão difícil de fazer de uma forma correta, de uma forma que não dê problemas. E é por isso é que nós encontramos também muitos problemas na comunicação. Mal-entendidos acontecem, desentendimentos acontecem, algumas coisas são ditas e por vezes não são bem interpretadas, e de facto há muitos mal-entendidos na forma como falamos, na forma como dizemos. Se calhar em nossas casas. Nós dizemos alguma coisa e o tom com que falamos por vezes é mal entendido e pode causar logo ali um problema. Então comunicar é algo que é essencial, mas é algo com o qual nós temos que ter muito cuidado. Mas sem dúvida que muitos dos problemas que acontecem na comunicação são por alterações ou desvirtuações que nós dizemos ou que nós colocamos naquilo que queremos dizer. Se nós disséssemos, se calhar, aquilo que queríamos dizer sem alterar nada, se calhar havia menos mal-entendidos. E é para isso que Jesus alerta. Nós não devemos mentir, nós não devemos omitir, nós não devemos dizer meias verdades só porque nos dá jeito. Nós devemos apenas falar e devemos cumprir aquilo que dizemos, e aquilo que dizemos deve respeitar sempre a verdade. Nós devemos falar sempre a verdade de forma assertiva e sem rodeios. E não é necessário jurarmos. Para que jurar por uma coisa que não temos controle nenhum? Se nós não temos controle sobre as coisas, para que é que vamos jurar? Para que é que vamos jurar por algo que está completamente fora do nosso controle? Então vamos simplificar, vamos simplesmente falar. E quando falamos sempre a verdade. Ainda a forma como Jesus reescreve esta lei é muito interessante. Jesus pega em algo que todos faziam, que sabiam de certa forma que estava errado, e coloca isso em palavras e depois completamente reescreve a lei, simplificando-a, tornando-a mais difícil de dar a volta, também tornando-a mais fácil de cair no erro. Mas que nós não juremos, que nós falemos sempre a verdade, que nós sejamos sempre assertivos naquilo que dizemos e que sejamos pessoas que simplesmente falam a verdade. Simplesmente falar a verdade. Nós estamos num tempo em que a mentira e o engano e etc. está tudo muito envolvido no texto, mas que como crentes nós possamos ser agentes da verdade. Agentes de um falar se calhar mais fácil, um falar se calhar mais direto, mas um falar que acima de tudo é verdadeiro. E que aquilo que nós possamos dizer seja algo com que as pessoas possam contar. Quando nós dizemos alguma coisa, as pessoas possam saber que é verdade. Quando nós nos comprometemos com alguma coisa, as pessoas possam perceber que nós vamos cumprir.
que a verdade seja algo que está mesmo enraizado no nosso comunicar, no nosso escrever e no nosso falar. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não, porque tudo que for além disso vem do maligno. Que o Senhor nos abençoe e a sua palavra.